teve, eu acho que a pior notícia que o Flamengo poderia ter recebido ontem não foi a falta enfim, de pontos para chegar na liderança, né? O empate que custou a liderança. Foi que Cebolinha e Vinha estão fora da temporada. Os dois vão precisar passar por cirurgia, né? O Cebolinha se machucou, acho que num lance até sozinho, enfim. Realmente uma situação muita falta de azar ali dele, né? E do Vinha também, enfim. Quando o Vinha se machucou, o Igor mandou imediatamente para mim, ó, foi ligamento aí do Vinha, e vai tá fora da temporada, e realmente se concretizou. O Cebolinha teve uma ruptura no tendão de Aquiles e o Vinha, ele tem uma lesão de menisco já confirmada, mas ainda aguarda o joelho dele desinchar para fazer mais exames para ver ali a questão do ligamento, que era a suspeita inicial do Flamengo que tivesse uma lesão de ligamento. Ainda não tem esse diagnóstico completo, então ainda não se sabe quanto tempo exatamente ele vai ficar fora, mas já se sabe que é um caso cirúrgico dos dois. Então o Flamengo perde os dois. Renato, qual o tamanho do problema do Tite com perdendo esses dois jogadores, que o Vinha pode até ser reserva, mas ele é um reserva que vinha entrando bastante, né? Que o Ayrton Lucas também nem sempre está muito bem. E nessa onda de Campeonato Brasileiro, 3 competições para disputar, o Vinha foi titular, né? Então é uma perda grande e uma contratação que custou muito caro ao Flamengo no começo do ano. As duas são perdas gigantescas. As duas são perdas gigantescas, né? Porque os dois são de posição em que o outro, o titular ou o reserva, não são muito, vamos assim dizer, não estão muito saudáveis também, né? O Ayrton Lucas recentemente teve um problema muscular, ficou um tempo fora também. Agora, na ponta esquerda, o Bruno Henrique é outro, que com aquele tornozelo dele meio baleado, ele fica 2, 3 jogos fora, volta, leva a pancada de novo no tornozelo, acaba indo para o DM também. Então, são desfalques gigantescos. O Flamengo agora vai ser obrigado a ir ao mercado para contratar um lateral esquerdo e um ponta esquerda. Isso não tem a menor dúvida. E nem são as maiores prioridades do Flamengo. Agora, se o Flamengo de fato vender o Wesley, pelo absurdo que estão oferecendo, imagina 16 milhões de euros no Wesley. Rapaz, tem scout que é cego, né? Mas tudo bem, não vamos falar muito aqui, não, para não melar o negócio. Deixa levar. E vender o Fabrício Bruno, que é outro que também tem uma possibilidade de venda grande, o Flamengo tem que usar bem esse dinheiro, porque o Flamengo vai precisar de lateral direito também. Zagueiro de área eu nem digo. Eu acho que o Flamengo tem 3 zagueiros de área ótimos que ficariam, que são o Léo Pereira, o Davi Luiz e o Léo Ortiz, né? E ainda tem o Cleiton, menino da base, que o Tite tem elogiado muito. Então, eu não acho que tem que contratar outro zagueiro. Agora, contratar para a lateral esquerda e para a ponta esquerda, não resta a menor dúvida. Precisa e precisa muito. Agora, será que o gelo no cérebro vai conseguir concluir essa negociação até o final da janela? Porque com a lentidão que ele trata tudo, periga só no ano que vem a gente ter isso. Muito grave as duas contusões e muito problemático. O Vinha, se for só menisco, eu não acredito que seja só menisco, eu acredito que pegou também o ligamento, senão ele não teria tanta dificuldade de ficar em campo como ele ficou, coitado, no sacrifício. Mas se for só menisco você cura em 15, 20 dias. Está aí o Djokovic para provar todo mundo. Ele teve uma lesão de menisco, operou, foi a final do Wimbledon e ganhou os Jogos Olímpicos. Então, o menisco não é o problema. Agora, o ligamento, que é o mais provável, aí, amigo, nenhum dos dois joga mais esse ano. O Cebolinha já se sabe que não joga, né? O tendão estourou num lance que ele estava completamente sozinho. Ele se virou para tentar ir marcar o adversário, que já estava à frente dele, e caiu. Aquilo lá você sente como se fosse uma pedrada no seu tornozelo. E foi o tendão que já foi para o espaço, que já tinha estourado. E o Vinha agora com esse problemão também. Difícil, hein? Difícil. Ainda mais o Flamengo estando, como está, ainda em 3 competições. Se o Flamengo não se mexer rápido, o Flamengo vai acabar eliminado da Libertadores e vai acabar caindo bastante no Brasileiro a ponto de não poder disputar o título. O que é o pior dos pesadelos, né? O Igor, você acha, entrando no assunto da nossa enquete aqui, eu acredito que quem vai fazer mais falta é o Cebolinha, porque ele é titular, mas o Luiz Araújo, por exemplo, tem entrado bastante ali, tem o Bruno Henrique também, que ele está suspenso contra o Bolívar, né, no primeiro jogo, mas ele também vira uma alternativa para o Flamengo em alguns momentos ali na ponta. Quem você acha que vai fazer mais falta nesse momento, até considerando que o Ayrton Lucas não está lá, essa regularidade toda, né? Tem que ser o Cebolinha por um argumento que é de produtividade ofensiva.
recentemente, né, fiz até com o nosso amigo Vitor Nicolau, Falso 9, uma análise tática aí, que está no canal aqui do All Sport, que ele pontuou, né, antes daquela maratona aí, da perda de jogadores também para a Copa América e tal, qual o papel, importância do Cebolinha. Ele trouxe alguns números aí para reforçar essa tese do quão importante o Cebolinha é, e tem sido até aqui, né, tem sido até aqui para o esquema do Tite, para a geração de oportunidades, chances de gol, o fato da capacidade do drible, enfim, de todo esse contexto ofensivo que envolve a construção do Flamengo. Então, por isso que, para mim, indiscutivelmente, o Cebolinha é uma perda muito maior. Mas temo que o Vinha acabe tendo um afastamento maior do que até do Cebolinha. Então, isso também para o Flamengo é muito ruim, pensando a médio e longo prazo. E, reforçando também, você mencionou o valor, né? O balancete do Flamengo foi divulgado na semana passada, depois do segundo trimestre, perdão. Então, temos aí 6 meses. E os valores que o clube lançou ali, referentes à negociação do Vinha, foi de 49,4 milhões de reais, sendo 43,5 de direitos e luvas e 5,8, perdão, de intermediação. Então, não são valores desprezíveis. Então, você tem praticamente 50 milhões de reais que foram destinados pelo clube à contratação desse jogador. E ele, infelizmente, né, por uma situação de jogo ali, um choque joelho com joelho ali, que o joelho dele fez um movimento para trás, deu para ver nitidamente na imagem, né? Chega em agosto, depois de ter perdido ele o tempasso aí por conta da Copa América, acontece, infelizmente, essa lesão, e o Flamengo deve ficar sem ele aí, pelo que a gente tem visto, né, de lesões de joelho, assim, não serão só 6 meses, caso se confirme essa questão do ligamento, né, o rompimento, tomara que, sei lá, o exame traga uma novidade aí, uma mudança, mas tudo indica que, sendo esse o cenário, é uma recuperação que hoje em dia os médicos têm sido mais conservadores para não ter reincidência ou risco de lesões adjacentes nesse período, e a gente vê o caso do Neymar como um exemplo disso. Também teve problema no menisco para ser corrigido na cirurgia, então é comum que haja também, quando há uma questão ligamentar, alguma questão no menisco, para que isso seja corrigido em cirurgia, e por conta disso tudo, esse combo todo de problemas, a recuperação vai aí, enfim, passar na casa dos 8 meses, 8, 9 meses, como tem sido com o Neymar. Então, é uma perda muito grande. O Cebolinha, eu acho que tecnicamente vai acabar sendo um efeito maior, mas o Vinha não dá para negar a relevância dele também, pelo que o Renato já comentou, né, da estabilidade do Ayrton Lucas, mas também pelo que o Vinha pode entregar em jogos grandes, enfim, como foi lá contra o Bolívar. A gente não pode esquecer que a forma... Ele praticamente jogou sozinho, ele se destacou sozinho naquele jogo na altitude, pela experiência que tem também, a capacidade de marcação, bola no pé, e do avanço, da verticalidade dele também para passar ali naquela lateral esquerda. Vocês da imprensa mandou um superchat para a gente falando: cheguei agora, esse assunto já foi falado, desculpe. Renato Maurício Prado, não é verdade que o Pulgar somente tentou matar uma mosca no rosto do Rios e estão chorando por quê? A gente falou sobre a arbitragem aqui, né, quando o Danilo estava com a gente ainda, e aí, enfim, comentamos desse lance também. Esse jogo Flamengo-Palmeiras foi cheio de polêmicas e momentos e que o VAR poderia ter chamado, não chamou, enfim. A gente já repassou um pouquinho esse assunto aí e vamos em frente. O Flamengo tem algumas possibilidades ali na base que podem surgir com essas lesões. Óbvio que a gente vai falar aqui em seguida sobre essa necessidade de ir ao mercado. O Flamengo já tinha antes e agora tem mais ainda. Tem, por exemplo, o Matheus Gonçalves, né, que já está ali integrado ao elenco principal, mas tem feito alguns jogos na base também. O próprio Lohan, que perdeu um espaço também. Ele foi relacionado no jogo... Algum jogo recente que ele foi relacionado, mas também tem tido poucas chances ali no time principal, tem jogado mais no Sub-20 com o Felipe Luiz. O Schola, que já treina com o principal, já tem algum tempo que ele vem participando das atividades. E aí ele foi até citado na coletiva ontem por um repórter, né? O Kleber Xavier também falou sobre ele. É um nome que também pode surgir, é um menino que pode ter a primeira oportunidade. Tem outros, o Wallace Ian e o Felipe Tereza, que estão inscritos na Libertadores também, né? Naquela lista lá de 50 nomes. O Flamengo não pode mais inscrever ninguém, né? Para as oitavas de final, para as quartas ainda tem um prazo maior, mas para as oitavas não pode mais escrever ninguém. Renato, tem algum nome que você acha que pode surgir aí da base, talvez, já que para as oitavas o Flamengo não pode ter nenhuma novidade? Talvez alguém da base que possa ter um pouco mais de oportunidade com o Tite? Eu acho que o Lohan tem que voltar a ter oportunidade. É impressionante como, de repente, o Lohan sumiu. O Lohan, que fez um excelente jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, quando ele substituiu a Arrascaeta, né? No último jogo que ele entrou faltando 5 minutos na ponta direita. Pelo amor de Deus, Tite, como você gosta de maltratar esses meninos da base, né? É o Vitor Hugo na esquerda, é o Matheus Cunha na esquerda, é cada coisa que Deus me livre, né?
Mas acho que o Lohan é um cara que o Flamengo precisa ainda dar mais chances a ele. Sim, com certeza. Eu acho que é uma joia. É um jogador que, sim, não está pronto, mas já está bastante avançado nesse processo. E eu fico pasmo e gosto do Schola também. Toda vez que eu vejo o sub-20 do Flamengo, o Schola está se destacando. E o Schola joga pela esquerda. Então, o Schola, numa necessidade, poderia até ser o cara que ia jogar no lugar do Cebolinha, quando o Bruno Henrique não puder. Por exemplo, para esse jogo contra o Bolívar, o Bruno Henrique está suspenso. Então, eu não digo nem de começar com o Schola, mas o Schola pode ser uma opção no banco para poder entrar, de repente, e fazer uma diferença. Agora, eu fico pasmo do Flamengo não ter laterais. É inacreditável, o Flamengo não produz. Cadê o lateral direito da base? Cadê o lateral esquerdo da base? A gente até quando puxa alguém da base, a gente improvisa no lateral esquerdo. O Carbone, que já jogou de lateral esquerdo no time do Flamengo, o Carbone não é lateral esquerdo, o Carbone é zagueiro central. Zagueiro central. Então não é possível, o Flamengo não tem que chamar o Felipe Luiz e dizer, vem cá, cadê os teus laterais? Me empresta os teus laterais aí, né? Porque não é possível o Flamengo simplesmente não fazer nenhum lateral. E estamos falando, veja bem, na lateral direita, de substituir 2 jogadores que são fracos. Dissesse, não, pelo amor de Deus, o Flamengo tem aqui o Jorginho e o Leandro. Então, botar um garoto fraco aqui vai ser um desastre. Não, o Flamengo tem o Varela e o Wesley. Então, não é possível que não tenha um lateral que jogue mais ou menos perto desse que esses caras jogam, né? E outra coisa, né? É impressionante como o Flamengo usa mal a sua base. Você vê o Palmeiras, ontem o menino que entrou e fez o gol é um moleque, o Luigi, é um moleque. O Abel Ferreira usa e usa muito a garotada. E a garotada entra bem. O Flamengo não usa e usa mal. Quando usa, usa mal. Coloca fora de posição, bota uma responsabilidade de jogar num time de cima, fora da sua posição. A não ser que o cara seja muito bom, não vai render. Não vai render, isso é que acontece. O Gustavo Bruno falou aqui, o José Wellington fez 2 gols de falta nos últimos jogos do Sub-20 com o Felipe Luiz. Poderia ser algum jovem para promover aí, né? Para o Flamengo trazer para o time principal. E o Gustavo falou, sou contra a venda do Wesley, seria trocar o pneu com o carro em movimento. Igor, acaba que o Flamengo já estava no mercado em busca de algumas posições que todo mundo já sabia, né? Um meio, talvez ali um atacante pelo lado, que já era uma prioridade ali no começo do ano, que acabou não acontecendo. E acaba, o volante também, né? Enfim. E aí ganhou 2 outras posições aí para procurar de forma emergencial. Tem a possibilidade de perder o Wesley e o Fabrício Bruno. Acaba que uma janela que todo mundo falava que seria um pouco mais discreta, né? Talvez menos jogadores, apesar do investimento maior, pode precisar ser uma janela muito maior, ou o Flamengo vai ter que priorizar posições que ficaram sem ninguém. Você está nessa linha aí também que o Flamengo precisa rever a venda tanto do Wesley como do Fabrício Bruno. Lembrando que até o momento a gente não tem a informação, né, de que está 100% concretizado, o Flamengo aceitou de fato a proposta e tudo mais, mas são vendas que são valores que interessam, e agora que passou o confronto da Copa do Brasil contra o Palmeiras e está entrando aí na Libertadores contra o Bolívar, o Flamengo pode ser que espere um pouquinho para esse jogo contra o Bolívar passar, para aí depois concretizar essas vendas, mas são valores bem expressivos também, né? Se você um pouquinho Zé Planilha aqui, para falar sobre orçamento e comportamento do clube no mercado, porque o Flamengo fez uma primeira janela muito agressiva e, de fato, né, até no balancete, de novo citando o balancete publicado essa semana, ainda não tinha contabilizado nenhuma venda expressiva de jogadores. E isso, para cumprimento de orçamento, é importante que aconteça. O clube já tinha, enfim, contabilizado cerca de 50 milhões, com saída de Thiago Maia, uma galera que foi vendida, o próprio Mateuzinho, indo para o Corinthians, enfim. Então, 50 milhões, mas ainda não tinha batido ainda a meta orçamentária de vendas. E para que essa balança comercial, né, do Flamengo continue saudável, é importante aproveitar algumas oportunidades de mercado. E eu concordo com o Renato quando ele diz que a proposta para um lateral direito, enfim, do Wesley, na casa de 16 milhões de euros, ela é muito boa para ser negligenciada. Então, eu pessoalmente, né, sendo bom para o jogador, sendo interessante, enfim, é uma oportunidade que pode ir para a Atalanta, que é um time que está muito bem estruturado na Europa, na Itália, o futebol italiano tem se destacado nas últimas temporadas e pode acrescentar até no aspectos defensivos para o Wesley, coisas muito interessantes, né, e bem estruturado. Esse time que é muito bem taticamente estruturado e pode ser uma questão legal aí, pessoalmente, para o jogador falando. E para o time, para o clube, então, fica essa missão, né, de tentar se reorganizar no mercado diante dessa possibilidade de entrada de recursos agora. Não que o Flamengo esteja na pindaíba, porque pagou 138 milhões no
no terreno, nada disso. Mas faz parte desse jogo, né? Receber uma grana em euro para poder reinvestir no time em euro, enfim, nessas situações de mercado que você, torcedor que está acostumado com futebol, já conhece. Eu concordo com o Renato que precisam acordar nessa questão da janela, sim, para avançar em mais posições. A lateral direita é uma posição que não temos em profusão no futebol brasileiro, diria até no futebol mundial, tirando a Inglaterra, que tem 3 ótimos laterais direitos, a gente não tem lateral direito nem para ser dono da posição na seleção brasileira. Então é uma situação complicada para qualquer clube que tenta se reforçar nesse setor. E para a ponta esquerda, né, para o setor do ataque, né, o Flamengo até publicou hoje cedo fotos do treino, que aparece no primeiro plano, enquadramento, né, o foco no Bruno Henrique, um pouco mais atrás o Gabigol, e o Schola embaçado ali, desfocado, né, ao lado do Bruno Henrique. Então pode ser o presente do Flamengo diante dessa situação, em termos de problemática ofensiva, pode ser esse o presente do Flamengo para essa reta final de temporada, torcer para um Bruno Henrique saudável a curto, médio prazo e uma entrada no acréscimo do Schola, porque de fato é o cara que consegue na base jogar pelo lado esquerdo. O Lohan, a gente fala do Lohan, mas ele é um cara que atua mais à vontade na ponta direita, então colocá-lo ali na esquerda pode deixar um pouco mais torto ali, enfim, complicar um pouco mais até o desenvolvimento dele como jogador atualmente. Mas, enfim, para resumir o resumo da ópera, sim, o Flamengo precisa ir para o mercado de forma mais agressiva para algumas posições mais carentes aí. Não dá para depender da entrada do Léo Ortiz como volante eternamente, é um outro setor que precisa também de um reforço por ali. E jogadores de ponta, e agora com essa situação do Wesley, um lateral direito aí para ter na manga, até porque, vale lembrar, o Varela vai ser convocado novamente, não é surpresa para ninguém. E aí vai para a data FIFA como? Sem nenhum dos titulares, nenhum jogador do time principal, então é bom o time, o clube se precaver, a diretoria se precaver, muito embora a gente já saiba que, por exemplo, vai ter eleição no final do ano, vai mudar a gestão, o Marcos Braz vai sair da diretoria de futebol, mas enfim, precisa resolver a questão não só pensando em 2025, mas se tiver pretensão de conquistar títulos relevantes ainda nessa temporada de 2024. Ô Igor, me diz uma coisa, qual era o orçamento de venda desse ano? Deixa eu consultar aqui agora que você me perguntou. Tenho aqui fácil, me dá 3 minutos que eu acho para você fácil. Enquanto o Igor vai consultando, o Conselho de Futebol do Flamengo se reuniu nessa segunda-feira justamente para debater essa caráter de urgência, né? Essa necessidade. O Conselho já se reúne, né, semanalmente, mas... Opa! Alarme, avisando que acabou meu tempo. Pois é, vou liberar já. Está se reunindo, né, hoje para justamente debater essa necessidade de vai contratar, não vai contratar, quais são os nomes, enfim, para até recalcular uma rota aí no que o Flamengo já imaginava ter que investir, que não era exatamente no lateral esquerdo e nem na posição de Cebolinha ali na ponta. Renato, enquanto o Igor já tem o número, ainda não? Estou com o número aqui, baixando a primeira página, baixando a segunda página, mas se você quiser consultar o Renato, está aqui, ó. Tá. Pode falar aí que eu já trago o número fechadinho. Tá aqui. Beleza. Renato, só para te perguntar antes de te liberar, qual time você mandaria para o jogo contra o Bolívar? Como seria a sua formação ideal aí da quinta-feira? Lembrando que o elenco se reapresentou hoje, né? Ainda tem alguns treinos aí pela frente até o Tite definir isso. Força máxima. Todo mundo que tiver bom e for titular vai jogar. Não tem nem dúvida em relação a isso. Tem que jogar com todo mundo. Com o que a gente tem hoje, qual seria? Vamos lá, vamos tentar montar aqui. Rossi, né? Wesley, porque o Varela está machucado. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas está liberado. Pulgar está suspenso? Não, Pulgar está suspenso para o próximo. Está normal. Tá então, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Não tem outro. Infelizmente, não tem outro. Agora, não, pelo amor de Deus, não bota mais o Alan, Tite. Pelo amor de Deus, Tite. O Alan é um Márcio Araújo piorado. Antigamente eu gostava de dizer que o cara era melhorado, tinha vidro elétrico, airbag. Não. O Alan é um Márcio Araújo versão standard. Nem maçaneta cromada ele tem. Pelo amor de Deus, não bota mais esse cara. Esse cara é um desastre. Quando ele entra, ele ainda chama gol. Foi o que aconteceu ontem. E para tirar a dúvida, Renato, o orçamento do Flamengo aqui foi aprovado, né, já 114 milhões em receitas de transferência de atletas, então ainda não atingiu pela conta que estava sendo feita lá, prévias do balanço, né, estava na casa de 50 milhões, então precisaria fazer uns 60 milhões aí mais ou menos para bater essa meta orçamentária. Lembrando que no ano passado
O clube fez uma receita estimada de 282 milhões com venda, foi uma temporada muito boa, mesmo tendo orçado inicialmente 61 milhões. Então, ultrapassou em muito a projeção orçamentária com transferência de atletas na temporada passada. Nesse ano adotou um meio termo ali, né, de 114, praticamente dobrando ali a previsão que tinha inicialmente para 2023, mas precisa vender gente para bater essa meta aqui. Bom, se vender o Wesley, já bateu a meta. Basta vender o Wesley. Se vender o Wesley e o Fabrício Bruno, então bota uma frente gigantesca. Exatamente. Vai acabar batendo. Agora, eu estou lendo aqui na internet uma matéria do Fred Gomes, colega de vocês na cobertura do GE, dizendo que já tem gente na diretoria querendo repensar a venda do Wesley diante das contusões. Aí eu peço para sair, gente. Tchau. Foi um prazer estar com vocês de novo. Quer chutar o jogador misterioso, Renato? Márcio Araújo. Márcio Araújo. Que você foi campeão dos dois, seria a minha terceira dica. Isso. Mas é uma praga. Uma praga. Praga Araújo. Está aí o Praga Araújo. Olha aqui. E pior é que ele era melhor do que o Alan. Olha aqui, segunda-feira que vem eu estou aqui porque eu vou fazer uma cirurgia no olho. Então, segunda-feira que vem, fiquem bem aí. Eu vou assisti-los. A única coisa que eu posso fazer com o olho remendado não vai ser possível, tá bom? Já valeu. Obrigada, tchau. Renato. Saúde. Valeu. Até a próxima. Vamos agora entrando na nossa reta final aqui de live. Falando um pouco mais desse jogo contra o Bolívar, né? O Flamengo ainda não tem certeza se vai ter o Varela está ali naquela fase de transição, então ainda não é presença certa, tem alguns dias aí pela frente. Lembrando que o Tite tem... foi até um questionamento ontem para o Tanuri, ele foi para a zona mista, né? Ontem foi um dia engraçado até, de trabalho, para não dizer cansativo. Porque... Tem que rir para não chorar, né? Engraçado com duas machucadas. Porque o Tite demorou 1h15 para chegar na coletiva. Por quê? Porque ele queria conversar com o Tanuri, o médico do Flamengo, né, chefe do departamento médico, antes de entrar na coletiva. Só que o Tanuri foi para a zona mista e demorou 1 hora para ir para a zona mista. E aí o Tanuri falou, nenhum jogador foi dar entrevista na zona mista. É algo que o Flamengo tem tido um pouco de dificuldade de colocar jogadores, até os mais importantes, digamos assim, né, para falar na zona mista. Não tem acontecido muito, de vez em quando rola, mas nem sempre. E aí ontem o Tanuri deu entrevista. Aí o Tanuri sai, conversa com o Tite antes de entrar na coletiva, e aí o Tite vai para a coletiva e o Tanuri fala de novo na coletiva. Então o Tanuri fala na zona mista só para acalmar o coração da galera, que já estava 1 hora esperando, e depois vai falar na coletiva de novo. Tem sido meio complexo, né, Igor? Você que às vezes está lá no jogo também, a maioria dos jogos você está, tem sido meio complexo esse momento de entrevistas do Flamengo, e o Tite está demorando bastante para chegar na coletiva também. Porque tem um restaurante lá também, então a galera repõe as energias na alimentação ali com a família e tal, aí demora um pouquinho mais para vir explicar o jogo em si, né? Outro dia o Tite até não deu coletivo que tomou uma injeção no joelho, enfim, teve até esse fato um pouco mais inusitado em relação a isso. E sobre o Bolívar especificamente, é jogo para criar folga, criar saldo, porque esse confronto vai ser complicadíssimo lá no jogo de volta, na altitude. Os caras sabem usar isso a favor. O Flamengo já se deu mal esse ano lá, perdeu por 2-1. E se der bobeira e fizer 1-0 aqui, 2-0, é jogo perigosíssimo para, enfim, se complicar. O termo que a gente não gosta de usar, mas de vez em quando o fantasma aparece, né, da flamengada. Você, torcedor do Flamengo, já conhece, especialmente em noites de quarta-feira. Já viveu muitas e algumas aí no ano passado, e em versão reduzida de 2019 para cá. Mas se o Flamengo vier de marcha lenta para esse jogo no Maracanã, vai ser complicado para o jogo de volta, então tem que vir com um pé fundo no acelerador, superar as dificuldades físicas e técnicas até de acerto do time, em termos de posicionamento defensivo, enfim. E quem sabe, quando a gente estava falando do Schola e desses jogadores mais jovens, que dão rotação e intensidade ao time, acho que podem ser muito mais úteis por conta desse contexto. O Bolívar vai vir fechadíssimo lá, esqueça o Bolívar que vai tomar o 4-0 em termos de postura, de comportamento, né, que teve no jogo da fase de grupos. O Bolívar que foi meio faceiro, meio assanhado aí, abriu espaço para o Flamengo, tomou uma goleada. Tendência é que o time venha ainda mais cauteloso, sabendo, claro, do que pode fazer no jogo em casa, na altitude, que sempre é um Deus nos acuda para todo time brasileiro que vai lá para cima. E também com esse elemento aí de ver também como é que vai ser a resposta do time do Tite, né, lá no segundo jogo. Aí, de acordo com o resultado desse primeiro jogo, se tenta reinventar o 3 zagueiros, que deu ruim no primeiro jogo, lá na Libertadores,
se tenta alguma outra solução tática, sem justamente um dos caras que fez o gol lá, né, que é o Vinha, nessa problemática lá do 2-1. Qual